Brasil vai entrar em crise em 2025 e a mídia tá escondendo isso de você. Isso porque a economia brasileira vem enfrentando uma crise silenciosa, com o dólar chegando a R$ 6, a inflação disparando, investidores saindo do Brasil e um grande rombo fiscal. Até porque, para você que não sabe, em 2024 o Brasil ele conseguiu arrecadar muito dinheiro graças aos impostos. Só que ao mesmo tempo também tivemos um rombo em praticamente todos os meses ao longo do ano. Ou seja, por mais que o Brasil consiga estar arrecadando bem, ainda estamos gastando muito mais do que ganhamos. E depois de meses te alertando aqui no canal que a crise estava chegando, agora é oficial. Ela está prestes a começar em 2025. E a primeira coisa que me leva a crer que teremos uma crise aqui no Brasil é que o dólar recentemente chegou a R$ 6, enquanto o nosso real, a nossa moeda, em 2024 foi uma das piores moedas do mundo, onde só em novembro ela teve o segundo pior desempenho do mundo. E por mais que muitas pessoas falem que mas eu não como dólar, na verdade você come sim, e eu vou te provar agora. Isso porque quando o dólar ele sobe, tudo que vem de fora acaba ficando muito mais caro, como os eletrônicos e até mesmo os medicamentos. Além disso, muitos produtos aqui no Brasil usam componentes que são importados, então automaticamente o preço final também aumenta, aumentando assim a inflação. Ora que o dólar alto também deixa os combustíveis e a gasolina muito mais caros, e quando isso acontece, o transporte das mercadorias que você utiliza e consome no dia a dia também fica mais caro. Com o transporte mais caro, já que a gasolina é a base da cadeia produtiva no Brasil, o preço de outros produtos, especialmente os que dependem de frete, acabam subindo para o consumidor final. E para piorar, a alta do dólar também reduz a oferta de alimentos aqui dentro do Brasil, até porque os produtores vão preferir vender para fora para ganhar muito mais em dólar, podendo estar lucrando até 6 vezes mais. E com menos oferta, esses produtos acabam ficando muito mais caros para nós brasileiros. Então, no final do dia, o dólar alto afeta todo mundo aqui no Brasil, e não somente para quem viaja lá para fora nos Estados Unidos. E um dos principais motivos que estão fazendo o dólar subir é justamente a confiança na moeda americana e a desconfiança no Brasil. Não é à toa que muitos investidores estão saindo da bolsa de valores, onde de janeiro até setembro de 2024, os investidores estrangeiros tiraram 28,6 bilhões de reais do Brasil. Isso acontece porque com a volta do Trump lá nos Estados Unidos, todos os investidores eles estão animados. E se tem mais gente confiante no dólar e comprando ele e tirando do Brasil, automaticamente ele acaba subindo e o real ele se desvaloriza. Agora você deve estar se perguntando, então por que a confiança do Brasil tá baixa? E a resposta para isso é simples, porque temos um grande risco fiscal no país. Para você que não sabe, em toda economia temos dois termos que são super importantes, que é o superávit e o déficit. Quando eu falo sobre superávit, eu tô falando sobre basicamente um resultado positivo nas contas públicas, ganhando e arrecadando muito mais do que se gasta. Agora, quando eu falo sobre déficit, eu tô falando sobre resultados negativos, ou seja, gastar mais do que ganha, ou no caso do Estado, gastar mais do que arrecada. E assim como acontece nas suas finanças, você já sabe que se você tá gastando muito mais do que você ganha, vai dar merda na sua vida financeira. E hoje em dia na economia brasileira é isso que vem acontecendo, porque tivemos vários meses nesse ano de 2024 um déficit fiscal nas contas públicas, ou seja, estamos fechando no vermelho. E isso aconteceu em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro, e até agora foi o último resultado divulgado, onde só em 2023 tivemos um rombo de 230 bilhões de reais nas contas públicas, sendo esse o segundo pior resultado da história. Não é à toa que com isso a nossa dívida ela só vem subindo, a ponto de termos passado a Argentina e virado o país mais endividado da América Latina. Ou seja, atualmente temos uma situação de endividamento pior do que Equador, Bolívia, Paraguai e todos os outros países da América Latina. E segundo os números divulgados pelo Instituto Millennium no começo desse ano, a dívida do Brasil já representa 85% do PIB, que é um patamar extremamente elevado. Só que agora pensa aqui comigo, o Estado numa economia ele não produz, ele só arrecada dinheiro por meio dos impostos para fazer com que os serviços públicos funcionem. E se estamos em um momento de déficit nas contas públicas, isso significa que o Estado ele vai precisar arrecadar mais dinheiro para tentar fechar no 0 a 0. Ele faz isso como criando e aumentando impostos. Se a gente pegar o que está acontecendo no Brasil nesses últimos meses, a gente vai perceber que o aumento e a criação de novos impostos é o que não falta por aqui. O Estado ele começou a fazer isso desde o ano passado, quando
foi aprovada a nova reforma tributária, e com ela o Brasil passou a ter simplesmente o maior imposto do mundo. E não, tá? Você não ouviu errado. O Brasil, com a nova reforma, possui o maior imposto do mundo, sendo muito maior do que vários países de primeiro mundo, com o IVA chegando na casa dos 27,5%. E foi exatamente por conta dessa reforma e da necessidade em aumentar a arrecadação que nos últimos meses a gente viu tantas taxações em vários segmentos diferentes. E agora, a nova notícia que saiu no final de dezembro, que fez o dólar subir para 6, foi justamente a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Só que numa economia não existe almoço de graça, e para você dar algo para alguém, você tem que tirar de um outro lugar. O Estado, ele vai fazer isso e vai garantir essa isenção, tirando dos mais ricos e taxando eles. E o mais curioso é que foi justamente após esse anúncio da isenção que o dólar foi lá e bateu a casa dos R$6. Por mais que isso aumente a popularidade do governo, os juros futuros reagiram muito mal com essa notícia. Eles dispararam e bateram 14%. E eles estão disparando e subindo porque existe um risco altíssimo da inflação aqui no país também começar a disparar. Quando temos um cenário de juros altos da economia, o que acontece é que a bolsa de valores ela cai e a renda fixa acaba pagando muito mais. Enquanto isso, os investidores estrangeiros que já estão com medo da responsabilidade fiscal do Brasil acabam saindo do país, juntamente com os ricos que vão aos poucos tirar o seu capital do Brasil para tentar evitar o imposto. Então, no final do dia, essa medida populista, que detalhe, só vai valer a partir de 2026, pode causar um grande efeito dominó na nossa economia, piorando ainda mais as coisas. E claro, é normal que o povo tenha gostado disso, só que a gente tem que entender que tudo que o governo faz numa economia acaba tendo um custo. E se o Estado ele tá fazendo isso só pela popularidade e sem pensar no cenário fiscal, que hoje em dia já tá bem terrível, igual você tá vendo ao longo do vídeo, no final do dia, quem sai perdendo é o próprio povo, com o dólar subindo e aumentando, tudo ficando mais caro e a inflação disparando. Se você acha que esse jeito Robin Hood de resolver as coisas vai melhorar e fazer tudo funcionar, se liga só nesse exemplo que aconteceu na Noruega. Só para você ter uma noção, a Noruega tem o segundo maior IDH do mundo, sendo considerado um dos melhores países para morar, sendo um país extremamente seguro e com uma excelente educação. Não é à toa que, segundo a ONU, a qualidade de vida no país é nota 1000. Só que hoje em dia, mesmo com tudo isso e mil maravilhas, o país ele vem passando por um grande problema, onde literalmente todo mundo tá fugindo da Noruega. Sabe o motivo? O motivo, que para você que não sabe, é que nos últimos 2 anos, muitos milionários e multimilionários vêm fugindo do país por conta dos impostos, onde lá em 2022, o governo da Noruega decidiu aumentar os impostos sobre as grandes fortunas em 1,1%. A ideia inicial era de que com o aumento dos impostos, o governo ele conseguisse arrecadar mais dinheiro, mas o que eles não estavam esperando é que esse plano ele daria totalmente errado, onde só em 2022, mais de 30 bilionários e multimilionários fugiram do país, levando embora uma fortuna de mais de 50 bilhões. Além disso, com o aumento dos impostos, a arrecadação com imposto sobre grandes fortunas caiu 450 milhões só naquele ano. O mais insano é que desde então, a Noruega vem perdendo cerca de 600 milhões de dólares por ano em arrecadações. Vale lembrar para você que a Noruega, tá, tem o 4º maior imposto do mundo, enquanto o Brasil tem o maior imposto do planeta, fazendo assim com que muitos ricos fujam do país, onde a Suíça tem sido o principal destino para fugir dos impostos da Noruega. Ou seja, é batata de entender. Se você taxa os milionários, eles vão lá e vão fugir do país, dando fuga de capital. Isso é muito ruim para nossa economia, porque primeiro, acontece demissões em massa, desemprego ele só aumenta. Segundo, que se eles saem do país, o próprio país deixa de arrecadar com eles e também afasta novos investidores, porque no final do dia, ninguém quer ficar sendo taxado. Então no final de tudo isso, quem sai perdendo é o próprio país, achando que tá ganhando alguma coisa no curto prazo. E no caso do Brasil, que vamos ter a taxação, já temos países vizinhos que, ao invés de estarem taxando grandes fortunas, estão estimulando a entrada de milionários no próprio país, como o próprio Paraguai, Uruguai e também a Argentina do Milei, que poderiam ser destinos para uma possível fuga de capital, assim como aconteceu na Noruega, onde muitos milionários fugiram para a Suíça. E o que ninguém percebeu até agora é que existe um fenômeno chamado de curva de Laffer, que nos explica exatamente por que tudo isso está acontecendo aqui no Brasil. A curva de Laffer, ela nos mostra como que os impostos e a receita do governo, eles acabam se relacionando. E ela mostra que sim, existe um ponto ideal de tributação, mas parece que aqui no Brasil, com as reformas fiscais, acaba passando
passando muito longe da nossa realidade. Em vez de buscar esse ponto ideal, que equilibra bem a tributação sem afetar negativamente a economia, parece que o Estado está cada vez mais interessado em subir a curva aumentando os impostos. Só que tem um problema, porque se o ponto ideal ele for ultrapassado, o que pode acontecer é que, mesmo arrecadando mais impostos, a receita do país comece a cair. Ou seja, tudo isso que infelizmente vem acontecendo no Brasil só me leva a crer que estamos mais próximos do que nunca de enfrentar uma crise na economia agora em 2025. E por mais que você tenha ficado preocupado, uma coisa é fato: você tem que fazer aquilo que está no seu controle. Sinceramente, papo de amigo, de um país com mais de 200 milhões de pessoas tá no seu controle e muito menos no meu. O que tá no seu controle agora é você chegar e cuidar da sua própria vida para que você consiga prosperar nesse ano novo, independente do que vai acontecer na economia do Brasil. Porque assim como você tá vendo ao longo do vídeo, você não pode, em hipótese alguma, ficar dependendo do governo e muito menos de nenhum político para ficar te ajudando. Por isso, você tem que agir e começar a investir o quanto antes para não depender do governo para você se aposentar. E para ajudar você que chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te dar a oportunidade de fazer algo diferente nesse final de ano ou nesse começo de ano. Para você que chegou até aqui, eu quero te dar a oportunidade de você começar 2025 com o pé direito, onde eu vou te dar a chance de você estar levando 10 treinamentos meus, tudo isso pelo preço de um, onde eu vou te dar de presente os meus melhores treinamentos de investimentos, como Investidor em 1 Hora e o Investidor de Elite e outros 8 treinamentos meus por apenas R$19 por mês ou R$197 à vista. E comigo não tem segredo, você vai aprender do zero como começar a investir e ganhar dinheiro na bolsa de valores, investir no exterior para ganhar em dólar e até mesmo no mercado cripto para ganhar com a alta do Bitcoin. Além disso, você também terá a chance de garantir os seus melhores treinamentos de renda extra, como o SPV e o MRE, que vão ajudar você a ganhar R$10 mil agora em janeiro. E essa é simplesmente uma condição exclusiva que eu tô fazendo para você nesse final de ano, para ajudar você a começar 2025 com o pé direito, ganhando dinheiro na internet, criando uma fonte de renda e, claro, investindo do melhor jeito possível. Se você tá querendo de fato mudar de vida agora em 25 e quer prosperar, essa aqui é de longe a maior oportunidade que eu poderia te dar para ajudar você. Por isso que, se você ficou interessado e quer garantir essa condição exclusiva, é só você clicar aqui no link da descrição e garantir essa promo de Natal imperdível de 10 treinamentos meus por apenas R$19 por mês. E agora, eu quero te falar uma coisa que você tem que saber. A situação aqui no Brasil, ela não tá fácil. Basta você ir, por exemplo, no supermercado que você vai observar exatamente o que eu tô falando. Brasileiros, eles estão sem dinheiro, estão tendo seu poder de compra sendo corroído pela inflação. Já faz praticamente 2 anos que eu venho aqui no YouTube de cara limpa e alerto vocês do que realmente tá acontecendo no Brasil. Parece que agora, realmente, tudo aquilo que eu falei nos últimos anos vai explodir em 2025. E algumas pessoas já conseguiram entender isso. E não, eu não quero chegar aqui para dar sermão e falar que há 2 anos atrás eu avisei que tudo isso aconteceria. Não, quero chegar aqui agora e te falar uma coisa. Você tem que começar a abrir o olho para aquilo que acontece no Brasil. Muitas pessoas agora nesse final e começo de ano nem estão se dando conta de todos os efeitos que estão acontecendo na economia por conta desses motivos que eu te falei. Sabe o motivo? Porque elas estão distraídas. E em fevereiro, veremos realmente o impacto de $1 a 6 na economia, com tudo ficando cada vez mais caro e com uma inflação disparando no país. Infelizmente, eu tenho a triste impressão que as coisas só vão piorar daqui em diante no Brasil. Por mais que as informações elas estejam disponíveis para você chegar e pesquisar, eles vão tentar esconder de você ao máximo a realidade do país. Mas não se engane, comece a abrir o olho. Os sinais estão cada vez mais claros de que existe algo muito errado com a nossa economia. A conta, ela já tá chegando. Talvez estamos a pouquíssimos meses de enfrentarmos uma das maiores crises do Brasil.